Hoje a aula é sobre questões sobre a Primeira Guerra Mundial e esse conflito que foi o primeiro conflito armado do século XX, diga-se de passagem, e que não teve assim uma rendição, como a gente imagina. O país se rendeu, o país perdeu, o país... Quem perdeu? Quem se rendeu? Ninguém. Que foi o seguinte, ó. Quando a guerra estava terminando, em 1917, né, os Estados Unidos entraram no conflito. Bom, com essa entrada dos Estados Unidos no conflito, o que é que ocorre? Esse conflito durou mais um ano. E os americanos estavam aí com a bola toda, cheio de armas, cheio de energia para o conflito, enquanto os países europeus estavam todos arrasados, em guerra e arrasados. Então, o presidente americano achou por bem propor, juntamente com o presidente da Inglaterra, primeiro-ministro, é claro, né? Lá não tem presidente, lá tem rei, primeiro-ministro, propor que eles assinassem um documento. Os países todos que estavam em guerra assinassem um documento para cessar a guerra. Quando acontece isso, gente, a gente chama isso de amistício. Tá bom? Amistício é quando dois países ou mais desistem da guerra, sem que haja um vencedor ou sem que haja um fim para aquela guerra. É o que acontece na Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Guerra das Coreias, por exemplo, ela não terminou nunca. Existiu lá um amistício, eles assinaram um documento para até, digamos, suspender o conflito e pronto, acabou. Suspendeu e acabou, não tem mais o que pensar, né? Só que esse amistício que foi assinado lá com os países que estavam em guerra em 1918, foi assinado, foi proposto aí uma série de indenizações, né? Indenizações que teriam que ser pagas pelo país que mais tinha invadido os outros territórios, no caso, a Alemanha. E a Alemanha, ela é obrigada a aceitar essa imposição, viu? E na cidade de Versalhes, na França, foram reunidos aí os líderes mundiais da época, né? E assinaram o famoso Tratado de Versalhes, não é isso? E por imposição desse tratado, a Alemanha ficaria responsável em tirar seu exército do território da França, porque parecia gato e cachorro, Alemanha e França, né? Tirar o seu exército do território da França, onde estava aí, aqui é Versalhes, é dessa forma que escreve mesmo, aqui não é a letra não, viu? A Alemanha deveria recolher seu exército, tá bom? Deveria devolver a França a Alsácia e a Lorena. Quer dizer, o revanchismo francês teve o resultado, né? O revanchismo francês teve resultado. A Alemanha foi obrigada a devolver a Alsácia e Lorena. O que mais que a Alemanha foi obrigada a fazer? Entregar todos os seus navios e submarinos para os aliados, né? Pagar uma enorme indenização aos países que estavam em maior número, entre aspas, vencedores, porque se tivessem vencido não precisava ter assinado o amistício, né? Então a Alemanha teve que pagar uma enorme quantidade aí de recursos naturais, de recursos financeiros, né? Certo que a moeda da Alemanha não era lá essas coisas naquele tempo, naquela época, mas tinha outras formas de pagamento, né? Tinha outras formas de pagar uma indenização de guerra. E reduzir o militarismo, principalmente essa parte era interessante. A Alemanha foi obrigada a reduzir seu poder militar. A gente vai ver que a Alemanha não cumpriu esse ponto do acordo. Até em primeiro momento ela aceitou, sabe? Reduzir seu poder militar, ou seja, deixar de fabricar armas, deixar de aumentar o número de pessoas no exército, deixar digamos, de comprar
matéria-prima de outros lugares para fazer fabricação de bombas. Tinha que deixar tudo. Os gases letais que a Alemanha utilizava foram proibidos mundialmente. Os laboratórios onde os alemães fabricavam gás para utilizar na guerra foram todos interditados e fechados. Eu não podia mais fabricar esse tipo de coisas químicas, tá? Então, dessa forma aí, a guerra termina em 1918. Claro que não é exatamente assim. Todo mundo ficou desconfiado com esse fim de guerra, porque estava todo mundo naquela maior euforia. E aquele nacionalismo, aquele patriotismo exagerado, antes da guerra começar, ele acabou e deu lugar a um sentimento de desespero e medo. Quem é que ia impedir, quem iria empatar de ter uma nova guerra? Porque não foi uma experiência boa. Antes da guerra começar, em 1914, França, Inglaterra, a Áustria-Hungria, todo mundo tinha maior vontade de participar de um conflito para pegar regiões dos outros, né? Eles tinham maior vontade, tinham maior dedicação, enfim, eles ensinavam isso nas escolas, que a guerra seria grande, redentora e tal, né? Exatamente para prevalecer o seu sentimento de patriotismo exagerado. E revanchismo francês, por exemplo, também é parte disso. Mas depois que a guerra terminou, gente, o pessoal ficou arrasado. O desespero e o medo passou a fazer parte da vida das pessoas, né? E, inclusive, essa guerra foi a guerra em que Adolf Hitler era soldado, lutando pelo exército da Áustria. Bom, isso é coisa para a gente ver futuramente. Nós ainda vamos ver ainda a Revolução Russa, tá? Só que antes de chegar na Revolução Russa, vamos fazer algumas questões de Enem sobre esse assunto aqui, tá bom? E nos situar no nosso livro. No nosso livro aí didático, a gente está na página 512. 512. É o ponto em que eu falei para vocês sobre o Tratado de Versalhes e sobre as punições que a Alemanha sofreu. Ela até tentou argumentar: como é que eu sofri essas punições se tem outros países envolvidos? A Itália desistiu, a Itália mudou de lado. Ela deixou de fazer parte da Tríplice Aliança e passou a fazer parte da Tríplice Entente. Não era mais Tríplice então, né? A Áustria-Hungria foi dividida. De um lado ficou a Áustria separada de Hungria. E o Império Russo deixou de ser Império Russo. Depois mudou o nome para outra coisa, a gente vai ver isso aí depois. Império Otomano teve que também se desmembrar. Esse nome Império tinha que ser extinto, né? Ninguém mais ia se chamar dessa maneira. A Alemanha foi responsabilizada pelas invasões e pelo que eles consideravam jogo sujo. Utilização de gás venenoso nas guerras, nas batalhas, né? O não respeito aos direitos humanos, tudo isso aí a Alemanha foi acusada, tá bom? Por isso o pessoal imprimiu nela a chamada maior punição, que foi o Tratado de Versalhes, o Acordo de Versalhes, ou Tratado de Versalhes, que o Adolf Hitler vai detestar quando ele for chanceler, vai rasgar esse chamado Tratado de Versalhes, tá bom? Vamos um pouquinho agora para as nossas questões. Essa questão é do Enem de 2014, tá? Ela diz assim, ó: 3 décadas, de 1884 a 1914. Aqui você pode imaginar: início da Primeira Guerra Mundial. Separaram o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional da Europa, do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da quietude estagnante da Europa, dos acontecimentos empolgantes da Ásia e na África.
O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra na medida em que difundiu ideias socialistas, acirrou disputas territoriais, superou crises econômicas, multiplicou conflitos religiosos ou conteve sentimentos xenófobos. Somente um. Não conteve, isso aqui, ó, não conteve, muito pelo contrário. Depois dessa Primeira Guerra Mundial, começaram a surgir teorias fascistas, né? De afastar o estrangeiro, de afastar o judeu, de afastar o cigano, enfim. Letra D. Multiplicou conflitos religiosos? Ainda não foi nessa guerra ainda que teve isso, não. Foi mais para a Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria. Superou crises econômicas? Também não. Todo mundo ficou meio arrasadão depois dessa guerra. Acirrou disputas territoriais? Sim, a Primeira Guerra Mundial teve como consequência direta as disputas territoriais e teve como pontapé inicial o assassinato do príncipe da Áustria, Francisco Ferdinando, que após ter invadido a Bósnia, foi fazer carreata lá dentro. O pessoal da Sérvia foi e deu um tiro nele. Aliás, os terroristas da Sérvia, né? Deu um tiro nele e a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia declarou guerra à Áustria e a Alemanha declarou guerra à Rússia, a França e a Inglaterra entraram no conflito, tá bom? Vamos ver mais outro. Isso é do Enem 2009. A primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão o quê? A crise do colonialismo, a ascensão do nacionalismo e o totalitarismo, o enfraquecimento do Império Britânico, o declínio britânico, o fracasso da Liga das Nações e a Revolução Cubana, a corrida armamentista, o terceiro mundismo e o expansionismo soviético, a Revolução Bolchevique, o imperialismo e a unificação da Alemanha. E aí? A questão é meio confusa essa do Enem, né? Mas se você imaginar bem aqui, ó, tem as palavrinhas que você pode logo eliminando. Por exemplo, na letra A você vai eliminar totalitarismo, que é coisa de entre guerras. Depois da Primeira Guerra Mundial que ele vai surgir com força total, tá bom? Os regimes fascistas. A letra B aqui você não pode imaginar isso aqui, ó. Isso aqui tá errado aqui, viu? E muito menos isso aqui é depois da guerra. A gente vai estudar isso aqui no próximo mês, a Grande Depressão. O declínio britânico também não, viu? Aqui até pode ser, o fracasso da Liga das Nações sim, mas a Revolução Cubana também não, está longe de acontecer isso. A corrida armamentista, sim. Terceiro mundismo, não. Tá bom? Terceiro mundismo é coisa de Guerra Fria. Tá? Revolução bolchevique, sim. Imperialismo, sim. E unificação da Alemanha, sim. São coisas que aconteceram ali ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. De 1914 até 1918, estava acontecendo isso aqui, ó. Tá bom? Exatamente isso que estava acontecendo. Tentem fixar isso aí, coloca no post-itzinho, anota direitinho, porque é muito interessante. O que eu vou falar, quando eu sair de 1918, quando acabar a Revolução Russa, quando terminar a Revolução Russa, eu vou dizer para vocês, pronto, agora vamos entrar no período entre guerras. Por que período entre guerras? Porque é o período que vai da Primeira Guerra Mundial até a Segunda. No meio disso tudo aí tem um período. O período entre guerras. Quando terminar a Revolução Russa, eu vou dizer para vocês, pronto, gente, agora estamos no período entre guerras. Tá bom? Monta mais um. Vamos ver essa daqui da PUC. Em relação às causas da Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que letra A incapacidade dos estados liberais em solucionar a crise econômica do século XIX colocou em xeque toda a estrutura do sistema capitalista, a instabilidade política e social. Não, isso aqui não foi isso aqui não, tá bom?
A gente vai ver isso aqui lá no Entre Guerras mesmo. É coisa dos liberais. Quem não souber ainda o que é liberal, tenta dar uma pesquisada, tá bom? É aquele pessoal que quer gastar doidado, quer participar da economia, mas não quer a participação do governo. O governo fica de fora da economia, tá bom? Letra B. Causa da Primeira Guerra Mundial: a desigualdade de desenvolvimento das nações capitalistas europeias acentuou a rivalidade imperialista. A disputa colonial, marcada por um nacionalismo agressivo e pela corrida armamentista, expandiu os pontos de atrito. Ótimo, perfeita. Perfeita, viu? Muito bom. O restante é mais coisa de pegadinha, mas não tem tanta pegadinha assim não. Quando você estiver entendendo o assunto, as pegadinhas deixam de existir. Tá bom? Então mais outra. Vamos ver essa daqui, ó. A respeito do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, na Primeira Grande Guerra, é incorreto, presta atenção, incorreto. Essa questão costuma ser uma das últimas para derrubar os candidatos. Sabe por quê? Porque lá nas últimas questões o cara já está cansado, a menina já está cansada. Então, eles colocam esse tipo de coisa. É incorreto afirmar, a pessoa não lê nem direito, marcando logo a certa. Afirmar que os Estados Unidos foram influenciados pela intenção germânica de atrair o México, prometendo-lhe ajuda na reconquista de territórios perdidos pelos Estados Unidos. Isso aí marca só é errada, viu, gente? Tá certa. Os alemães fletaram um pouquinho com o México, enfim. Afinal de contas, os Estados Unidos tinham tomado Texas. Tinham tomado Texas do México, viu? Letra B. Os Estados Unidos financiaram diretamente a indústria bélica franco-inglesa e enviaram um grande contingente de soldados ao fronte? Sim, tá certo. Uma possível derrota da França e Inglaterra colocaria em risco os investimentos norte-americanos na Europa? Sim, também tá certo. Contrariando o Congresso, o presidente dos Estados Unidos rompeu a neutralidade, declarando guerra às forças do eixo. Ó, pegar o tamanho da pegadinha dessa questão, como é difícil. Como a pessoa está muito cansada, a pessoa não vê não. Mas esse negócio de eixo, por exemplo, é coisa lá da Segunda Guerra Mundial. Viu? A adesão dos Estados Unidos desequilibrou as forças em luta, dando um novo alento à Entente? Sim, tá certo. Então a errada é essa letra D. O eixo era o que era chamado de Alemanha, Japão e Itália, lá na Segunda Guerra Mundial. Forças do eixo, viu? A Primeira Guerra Mundial não tem negócio de eixo não. É apenas um processo de você compreender. Aí, se o aluno não sabe disso aqui, esse detalhezinho, ele fica meio agoniado por duas razões. Por estar muito cansado e a Mackenzie colocar essa questão lá nas últimas e não prestar atenção que é incorreta, e também por não saber que o eixo corresponde à Segunda Guerra Mundial e não à Primeira, tá bom? E vamos ver bem aqui no nosso livro o que é que nós temos. Prestem bem atenção nessa página 515 do nosso livro didático. 515. Olha só. Essa primeira e essa segunda questões aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão me responder elas, tá bom? Nem que seja na metade de uma folha, não importa. Você responde e anexa na atividade de casa. Vocês vão ter uma semana para isso. Duas questõezinhas. Eu vou tirar um print. Você também tira um print aí em sua casa aí, caso você tire um print. Eu vou tirar um print e vou anexar lá na atividade da aula. Tá bom? Agora que essa questão da UFG, ela é uma questão discursiva. O que é questão discursiva, pessoal? Terceiro ano, terceira série do ensino médio. O que é questão discursiva? É aquela questão que você lê o texto todinho
Lê o texto 1, lê o texto 2, texto 3, 4, 5, até o 10, se tiver. E no finalzinho lá, ele não quer que você marque nada. Sabe por quê? Porque eles querem que você escreva alguma coisa. Isso é questão discursiva. Tá bom? Tem a questão objetiva. E essa aqui é mais uma questão subjetiva. Vamos ver o que é que diz, ó. Os camponeses partem para o fronte com incrível entusiasmo, e as classes superiores da sociedade, quer sejam liberais ou conservadoras, os aclamam, desejando-lhes boa sorte. Aqui dá para você perceber a euforia, todo mundo é eufórico por causa da guerra. Habitualmente os camponeses sentiam que não tinham nada a fazer a não ser beber, mas agora não é mais assim. É como se a guerra lhes desse uma razão para viver. Aqui todo mundo está gostando da guerra. Quer dizer, 1914, viu, gente? A euforia da guerra. Vamos para o próximo. Após um ano de massacre, o caráter imperialista da guerra cada vez mais se afirmou. Essa é a prova de que as suas causas encontram-se na política imperialista e colonial de todos os governos responsáveis pelo desencadeamento dessa carnificina. Aqui já começou a chamar de carnificina. Aqui já foi 1917, 1918, tá bom? 1915, um ano depois, né? Aqui, ó, o antes e o depois da guerra, o antes e o durante a guerra. Aí ele diz assim: no início da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu-se, sobretudo na Europa, uma disputa de ideias em torno do desenvolvimento do conflito. Com base na leitura de cada um dos documentos, explique a posição assumida sobre a participação da guerra. Tá fácil demais, gente. Porque no texto 1 diz, é aquela euforia de guerra. E o texto 2 é aquela lamentação de guerra. Aí você vai só criar o seu argumento, tá bom? Eu não vou responder aqui com vocês não, mas aqui eu estou só explicando para você, quando tiver esse tipo de questão, você entender, você compreender. E lembrem-se, a primeira e a segunda questão, eu vou tirar um printzinho e vou anexar na nossa atividade, para vocês responderem, como uma espécie de trabalho, tá bom? Discursivo também. Eita, que massa, né? Pois é, hoje ficamos por aqui. Na próxima aula a gente vai para a Revolução Russa, tá bom? Vamos entender como a Rússia, vou dar um spoiler, vamos entender como a Rússia se tornou União Soviética. Muito bem, então até mais, tchau, gente.